vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre os tumores de esôfago. O esôfago é um órgão muscular que, como vocês podem ver aqui, ele se estende desde a cavidade oral, descendo pelo tórax, até entrar dentro do abdômen, onde ele vai se conectar com o estômago. Então, essa estrutura muscular, a gente pode ter dois tipos de tumor. Os tumores que a gente chama de tumores epidermoides de esôfago, e a gente tem os tumores que são considerados adenocarcinoma de esôfago. A principal diferença entre um e outro é que o tumor epidermoide está muito mais relacionado aos pacientes que são tabagistas, tabagistas graves e etilistas graves, né? Já o adenocarcinoma é um tumor que está relacionado ao refluxo, o refluxo que volta do estômago para o esôfago. Porém, a gente não precisa, muitos pacientes apresentam refluxo, a gente sabe que a predominância dessa patologia é muito grande em todo o Brasil, mas a gente sabe que apenas uma pequena porcentagem desses pacientes que têm refluxo, que o ácido volta para o esôfago, é que podem apresentar um tumor de esôfago chamado adenocarcinoma. Então é preciso estarmos bem atentos a isso, tomarmos o cuidado de não achar que todo paciente que tem refluxo vai ter câncer de esôfago, porque isso não é verdade, mas sim procurar um especialista sempre que tiver essa dúvida ou tiver esse sintoma que a gente está apresentando aqui. Dentro das outras diferenças importantes, né? Se a gente pegar o tumor epidermoide de esôfago, o tumor que costuma pegar normalmente essa parte mais intermediária do esôfago ou até aqui embaixo do esôfago, um sintoma muito importante é a dificuldade de passar um alimento, né? Geralmente essa dificuldade começa com a alimentação mais sólida, depois ela passa para uma alimentação mais pastosa, ou seja, não passa nem a comida pastosa, e depois a líquida quando tem uma obstrução maior, né? Então, esses sintomas ocorrem nos dois tumores, tanto no epidermoide quanto no adenocarcinoma, e devem ser levados com bastante importância pelos pacientes. Quando a gente pensa em uma dificuldade de passar o alimento, a gente sempre deve procurar um especialista para que a gente chegue a fazer o diagnóstico. Normalmente o diagnóstico dos tumores de esôfago ele é feito com endoscopia. Essa endoscopia é a visualização por dentro do esôfago, e aí se você encontra o tumor, faz uma biópsia, na maior parte dos casos é feita uma biópsia, essa biópsia é que vai dar o diagnóstico se é um tumor, se não é, e se esse tumor é do tipo do carcinoma epidermoide ou se é um tipo do adenocarcinoma. O tratamento dos tumores de esôfago é a retirada do esôfago na sua grande maioria das vezes. E essa retirada do esôfago ela pode ser feita de maneira minimamente invasiva, seja por laparoscopia e toraxoscopia, onde a gente faz pequenos furinhos no abdômen e pequenos furos no tórax, seja pelo método robótico, onde a gente faz o mesmo procedimento auxiliado pelos braços do robô. Normalmente a cirurgia feita é a retirada do esôfago, com todas as ínguas, ou seja, todos os gânglios que estão ao redor do esôfago, um novo tubo de esôfago é feito construindo através do estômago. Então é feito um tubo gástrico que vai substituir o esôfago. Então esse tubo gástrico vai subir até o pescoço, onde a gente faz uma junção do esôfago do pescoço com o tubo gástrico aqui. Então esse é o tratamento cirúrgico minimamente invasivo, no qual nossa equipe tem bastante experiência já de mais de 20 anos fazendo esse tratamento, e a ideia é substituir o esôfago, ou seja, retirar o tumor e o esôfago por esse tubo gástrico. Como nós comentamos, né, nós temos dois tipos principais de tumor de esôfago, o epidermoide e o adenocarcinoma. O epidermoide, normalmente, o tratamento é muito raro hoje a gente operar esses pacientes já assim que é feito o diagnóstico. Normalmente esses pacientes passam por um tratamento de quimioterapia junto com radioterapia, e a cirurgia é feita 4 a 6 semanas depois.
Já no adenocarcinoma, que é o tumor que está relacionado mais ao refluxo gastroesofágico, esses pacientes geralmente recebem quimioterapia antes de se operar, então acabam fazendo quimioterapia e a gente opera 4 a 6 semanas depois. É muito raro se operar de saída, fazer a cirurgia upfront, como a gente costuma chamar. Existe uma exceção do tratamento, que é quando a gente apresenta um tumor da junção do esôfago com o estômago, que esse tumor é mais perto do estômago do que o esôfago, onde aí a cirurgia é uma gastrectomia total. Mas essa é uma das exceções, é muito mais. A gente está falando de uma outra doença, que são os tumores da junção esôfago-gástrica e não só os tumores do esôfago. Se a gente comparar os países de primeiro mundo com o Brasil atualmente, o que a gente vê é que nos países de primeiro mundo é muito mais frequente a gente ter o adenocarcinoma, que é o tumor do refluidor, do refluxo, do paciente que ganhou peso, que é obeso. Esse abdômen obeso faz com que a gente tenha mais refluxo e aí aumente um pouco a chance de ter um câncer de esôfago nessa parte, que seria o adenocarcinoma. E ainda no Brasil, a gente tem uma proporção maior de cânceres de epidermóide, que são esses tumores que estão relacionados ao tabagismo e ao etilismo, porém a tendência é que a gente vá tendo cada vez mais, como nos países de primeiro mundo, uma inversão. E sim, a gente vai apresentando mais o adenocarcinoma, que é o tumor do refluxo, e menos o tumor relacionado ao etilismo e ao tabagismo, conforme a população mude e altere os hábitos de vida e hábitos sociais. Então, o recado que a gente deixa aqui é no sentido de que quanto mais a gente puder evitar o excesso de álcool, o tabagismo, tiver uma alimentação regrada para que ele não fique obeso, para diminuir o refluxo, para diminuir a chance de ter refluxo, tudo isso vai ajudar a evitar o paciente a ter um câncer de esôfago. E se apresentar alguns desses sintomas que a gente comentou, principalmente o de dificuldade de passagem de alimento, de disfagia ou até dor na passagem do alimento, que procure um especialista assim que detectar ou encontrar algum desses sintomas que nós comentamos.